Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos dar início hoje ao capítulo 3 do livro, tá? Essa aula hoje é um pouco mais longa, então vamos lá, sem muitas delongas. Nós vamos ver agora grandezas escalares e grandezas vetoriais. Eu já dei uma passada sobre isso na sala. Nós estávamos trabalhando até agora com com grandezas escalares, tá? O que é uma grandeza escalar? Grandeza escalar é aquela que fica completamente definida quando fornecemos apenas o seu valor seguido da unidade de medida. Isto é, o módulo. O que é o módulo, galera? Ó, que nós temos uma caixa d'água, o volume com volume de 1000 litros, tá? Então, o módulo é esse número, acompanhado da unidade de medida. Então, a grandeza escalar, ela fica completamente definida se eu te falo o número e o volume. Por exemplo, aqui, ó. Eu coloquei aqui um cilindro. Mas se essa caixa d'água fosse quadrada e eu dissesse que o volume era 1000 litros, isso não ia mudar em nada. Para você, 1000 litros é 1000 litros, independente de ela estar dentro de uma caixa cilíndrica ou de uma caixa retangular. Beleza? Outro exemplo. Temperatura. Se eu digo que uma pessoa está com febre de 38 graus e meio, 38,5 graus Celsius, está completamente definido para você. Você não precisa saber mais nada. Isso já te diz que a temperatura está alta, que você vai comparar com a temperatura corpórea normal, beleza? Se não ficou muito claro, relaxa, que quando a gente estudar as vetoriais, você vai entender a diferença das duas e vai ficar mais fácil, beleza? Grandes vetoriais são um pouco mais complexas de se trabalhar com elas, tá? Elas, para ficar completamente definida, você precisa saber o módulo, que é o número acompanhado da unidade de medida, a direção e o sentido. Já dei umas explicações sobre isso em sala. O que é a direção? A direção é dada por uma reta, tá? Essa reta aqui me dá a direção. Ó, essas duas retas aqui têm exatamente a mesma direção, elas são paralelas. Então, a direção delas é horizontal, beleza? Para cada direção, nós temos dois sentidos. Olha só, temos aqui uma direção horizontal dada pela reta, mas eu tenho um sentido que pode ser de A para B, indicado pela flechinha, ou de B para A, beleza? Então, ó, direção é dado pela reta. E o sentido? O sentido é dado pela flechinha lá, beleza? Olha só, aqui a gente tem duas pistas, tá? Duas rodovias, duas vias, que são paralelas. Elas têm exatamente a mesma direção. A direção é a reta. E o sentido? O sentido é dado pelo movimento dos veículos. Ó. Esse veículo está saindo da tela, enquanto esse está indo para lá. Está entrando na tela. Então, beleza. Ó, nós temos a direção dada pela reta e o sentido dado pela frente dos veículos aí, que é o sentido de deslocamento. Ok? Uma grandeza vetorial importante é o deslocamento. Imagina aí, ó, peguei o mapinha aqui, a gente saindo do 100 do Paranoá até o Conjunto Nacional. Você tem duas alternativas de caminho aí que o mapa deu. Esse azulzinho aqui primeiro, ó, 25 quilômetros. Mas você pode ir por aquele outro caminho lá, e chegar no mesmo local aqui, ó, percorrendo uma distância de 32 quilômetros. Isso aqui é a distância percorrida, tá? O que ele está dando para nós. 25 minutos, 19,7 km, tá? A distância. A distância total percorrida, 19,7 km, se você vier por esse caminho. Se você for por aquele caminho lá, 28 km, bem mais longe, né? Beleza? O deslocamento é essa linha reta que une o ponto de partida até o ponto de chegada. Veja que o comprimento dela, o módulo dela ali, ó, é 11,5 km. Enquanto esse caminho azul aqui, ó, era 19,7, o outro caminho cinza ali dava 28,3. O deslocamento é a linha reta que une o ponto de saída até o ponto de chegada. E como que a gente representa isso? Por uma linha, olha só, uma reta
que tem um comprimento. Qual é o comprimento dessa reta? Na nossa escala aqui, 11 quilômetros e alguma coisinha lá, tá? Deixa 11 quilômetros para facilitar. A direção, a reta, e o sentido, dado pela flechinha. A flechinha está dizendo para mim, ó, que saiu daquele ponto para esse ponto aqui. Saiu do 100 Paranoá para o Conjunto Nacional. Representação lá, ó, do ponto A até o ponto B, nós temos um deslocamento, ΔS, dado com a setinha em cima. Ó. Essa setinha, que já tinha aparecido antes, ela indica que é uma grandeza vetorial, beleza? Então, ó, nós tínhamos lá o módulo, a intensidade, o número, que era 11 km, que é o valor do deslocamento. A direção, que era dada pela reta ao longo de onde se deu o deslocamento, do A para o B. E o sentido, que no nosso caso lá foi de A para B, ou pode ser de B para A, tá? No nosso exemplo, foi do A para o B. Representação de uma grandeza vetorial. Já representei, ó. Uma grandeza vetorial é representada assim, por uma flecha, que vai ter um comprimento, vai ter a unidade de medida lá, no nosso caso aqui 11 quilômetros, e o sentido dado pela flechinha. Então, ó, tem o módulo, que é o número, ou o comprimento dela, dependendo da escala lá. Aqui, por exemplo, não deu o número, mas nós temos a escala no mapa aqui dizendo para nós, ó, beleza? E o sentido dado pela flechinha, pela seta. Então, muito bem, ó. Representação de uma grandeza vetorial. A velocidade é uma grandeza vetorial. Imagina o seguinte, você está dentro da sua casa, aí chega alguém e fala, porra, passou um carro aqui a 100 por hora, maluco. Aí você fala, bom, como você está na frente da sua casa, você conhece a rua, então você já sabe a direção da rua, né? Beleza? O cara te falou a velocidade do carro, 100 km por hora, maluco. Beleza. Mas você precisa saber para qual lado, em qual sentido que ele foi. Beleza? Então, a velocidade, não basta você saber o 80 km por hora, por exemplo, 100 km por hora, saber o módulo. Para ela ficar completamente definida, você precisa saber a direção e o sentido. Ok? Então, olha aqui. Tem aqui uma corridinha entre a formiga e um besouro. Veja lá, ó. A direção horizontal, os dois. O sentido da esquerda para a direita. Como que eu vou representar isso? Assim, ó. A velocidade da formiga é desenhada por essa setinha. A seta está na direção horizontal, no sentido da velocidade da formiga, tá? A reta, né? A seta está indicando aqui que é da esquerda para a direita. O nome da velocidade, ó, botei velocidade da formiga, veja que em cima do V tem a setinha indicando que isso é um vetor. Agora a velocidade do besouro. Apesar de eu não ter o número, qual era a velocidade do besouro, qual era a velocidade da formiga, se você observar, ó, a seta que representa a velocidade do besouro é menor do que a seta que representa a velocidade da formiga. Então, olhando no desenho, se você não tivesse visto a corridinha lá em cima, no slide anterior, e eu perguntasse para você, quem tem maior velocidade? Sem dúvida nenhuma, você ia olhar para cá e poder comparar. Olha, esse vetor é menor do que esse, tá? Essa flecha indica um vetor. Então, as grandezas vetoriais são representadas por flechas. Eu não preciso desenhar toda vez que eu for resolver um problema ou de uma formiga correndo, apostando uma corrida com um besouro, desenhar a formiga e o besouro. Basta desenhar as flechas dele, respeitando a direção, nesse caso foi horizontal, se a corrida fosse vertical, ia estar para cima. Se fosse na diagonal, aqui ia estar na diagonal, beleza? Dever para vocês encaminhar foto da resolução, página 61, as 4 questões. Não é só, hein? Tem mais. Vamos lá, dá prosseguimento. Soma de vetores. As grandezas escalares se adicionam de acordo com as regras de adição. A soma e a subtração que você está acostumado a fazer. Então, por exemplo, num tanque de água que tem 5 metros cúbicos, beleza? Ou 5.000 litros, e contém 2 metros cúbicos de água, ele ficará com 7. Então, ó, tem lá, já tem 5, perdão,
tem 2 metros cúbicos de água, ou seja, 2.000 litros lá dentro, você vem e despeja mais 5.000 litros, ou 5 metros cúbicos. Qual é o total de água? É só você somar 2 mais 5, dá 7 metros cúbicos, manter a unidade de medida, beleza? A pessoa que tem um terreno de 1.000 metros quadrados e vende um lote desse terreno de 400 metros quadrados, quanto é que sobra de lote para ele? É só você pegar 1.000 metros quadrados, menos 400 metros quadrados, 600 metros quadrados. Pronto. As grandezas vetoriais não é assim que se faz a conta. Nós temos regras especiais para as grandezas vetoriais. Então, como exemplo aqui, vamos estudar um deslocamento. O deslocamento, como foi visto anteriormente, é uma grandeza vetorial. Nós temos aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C. Esse veículo se desloca do ponto A até o ponto B. Depois, vai do ponto B até o ponto C. Ou seja, ele teve 2 deslocamentos. Tá? Um deslocamento de A até B e depois um deslocamento de B até C. Representar aqui, ó, não preciso do veículo. Representei o deslocamento A, de A até B, chamei de A. Ó. Depois um deslocamento B, que foi de B até C. Qual é o deslocamento final, o deslocamento total do veículo? Olha, o deslocamento é a setinha que sai daqui do ponto A, onde iniciou o deslocamento dele, até o final, igual nós vimos lá no mapa. Não importa por onde ele passou, o deslocamento é do ponto inicial até o ponto final. Se eu quisesse saber só o deslocamento de A até B, pronto, estava aqui. Não tem outro. Se eu quisesse saber o deslocamento só de B até C, está aqui também, não tem outro. Mas eu quero saber o deslocamento total. Foi daqui até lá. Então, é uma seta que sai do início de onde começou o deslocamento até o final. Beleza? Esse aqui é o nosso deslocamento. Como que você soma esse deslocamento aqui? É pegar exatamente o que eu fiz aqui. Você tem o deslocamento A, aí o deslocamento B. Você vai lá e pega o início dele e coloca no final do A. Então, ó, o deslocamento C, que é o deslocamento total, é a soma dos 2 deslocamentos, de A até B. Beleza? Isso é uma soma vetorial. Quando te der os desenhos, é só isso que você tem que fazer. Você pega um deslocamento e vai ajeitando ele lá. Ó. Para encontrar a resultante C de 2 vetores A e B, nós traçamos o vetor B de modo que a sua origem coincida com a extremidade do A. Então, ó, eu tracei o vetor B, onde a origem dele, a origem do B, encontra com a extremidade do A. Beleza? Unindo a origem do vetor A origem do vetor A, com a extremidade do vetor B, você encontra a resultante C. É assim que faz. Beleza? Regra do paralelogramo. Olha só, presta atenção. Nós tivemos aqui 2 vetores. Pode ser deslocamento também, tá? Digamos que deslocou daqui para cá, aí depois deslocou daqui para cá, tanto faz a ordem, não importa. Como é que eu faço para saber o deslocamento total disso aí? Lembra lá que quando eu... Peraí, deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. Quando a gente começou, tinha 2 retas aqui, quase retas assim. Tinha 2. E tenha paciência. Enfim, nós tínhamos 2 retas horizontais, lembra lá do começo? Beleza? Ó, esses 2 vetores, se eles tiverem o mesmo tamanho, a mesma direção, a direção está aí já, horizontal as duas, paralelas. Tá? Se eu tiver esses 2 vetores aqui, ó, tem a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo módulo, ou seja, eles são do mesmo tamanho, esse vetor é o mesmo vetor aqui. Eu posso ter milhares deles aqui, que é o mesmo vetor. Tá? Ele tem a mesma direção horizontal, tem o mesmo sentido da esquerda para a direita. E vamos dizer que o tamanho dele aqui é 2. Um aqui e um aqui. Tá? Então, ó, todos os vetores que forem desenhados horizontais e tiver o mesmo comprimento 2 e tiver da esquerda para a direita, é o mesmo vetor, galera.
Então, olha só, o que eu posso fazer com esse vetor aqui? Eu posso tirar esse vetor daqui e transportar lá para a ponta daqui. Ele vai continuar sendo o mesmo vetor de deslocamento. A mesma coisa eu posso fazer com esse cara aqui, ó. Posso trazer ele para cá. Ou seja, se fosse percorrer aquele caminho, tanto faz eu fazer isso ou vir aqui, sair daqui, vir aqui e percorrer isso. Não faz diferença para nós, tá? Qual é a resultante? A resultante é isso, é pegar o início, tá? Até o final. O que chama a regra do paralelogramo? Eu desenho retas paralelas, ó. Eu peguei esse daqui e desenhei uma reta paralela a ele lá em cima. Pego esse daqui, desenho uma reta paralela a ele aqui, nesse aqui. Precisa fazer as duas? Não precisa. Você pode escolher qualquer um aí. Se eu tivesse desenhado só essa de cima ali, ó, e ligado, daria os mesmos. Se eu tivesse pegado essa daqui e desenhado para cá, ó, daria os mesmos. O que eu quero dizer com isso? Então tá aqui, ó, dois vetores. Um vetor A e um vetor B. Beleza? Ah, qual foi o deslocamento total? É só eu pegar qualquer um dos dois e levar para a ponta do outro. Se eu quiser pegar o A e trazer para cá, ó, aqui o A. Qual foi o deslocamento? O deslocamento é esse aqui, C. Se eu tivesse pegado, ao contrário, tivesse pegado esse B e levado lá para a ponta do A, fica meio bagunçado aqui, mas peraí, deixa eu apagar. Vou apagar aqui. O B que estava aqui, ó. Tá? Era só eu pegar esse B aqui e desenhar ele aqui. Foi demais, mas enfim. Tá bom. Peraí. Esse programa não é bom para fazer essas aulas, não tem muito recurso. Mas enfim, eu também não tenho grana para comprar um programa, não. Vai ser esse mesmo. Não, marca aqui, senão caneta. Então, ó, menorzinho, né? Aí. B. Tá? E agora você liga daqui para cá. É exatamente o mesmo vetor. Aquele lá estava desenhado mais para cima aqui, mas se a gente fizer um plano quadriculado, respeitando os ângulos, tudo certinho, você ia pegar esse vetor aqui com aquele outro que eu desenhei e ia ver que os dois são exatamente iguais, beleza? Resultante de vários vetores. Ó, tem um vetor 1, o vetor 2, o vetor 3, o vetor 4, o vetor 5. A resultante deles é só pegar daqui, de onde iniciou até o final. Esse é o vetor resultante. O vetor resultante é a soma dos vetores. Outra coisa, não importa a ordem. Ó, eu peguei e fiz o vetor 1 aqui. Se eu tivesse pegado esse cara aqui primeiro, ó, eu ia trazer ele para cá. Antes deles, tá? Aí pegava esse outro aqui e botava na frente dele. Ele ia vir mais para frente aqui, ó. De qualquer forma que você somasse isso aqui, a gente sempre ia terminar aqui, ó. Não importa a ordem. Beleza? Eu posso começar com esse, eu posso começar com esse aqui, ó, já podia ter jogado ele para cima aqui, tá? Transportando. E no final a gente sempre ia terminar aqui. Beleza? O vetor resultante é obtido fazendo o quê? Ligando a origem do primeiro vetor à extremidade do último. Isso aqui que eu estou explicando até agora, se você for fazer desenhos geométricos, tá? Vai ter lá uma folha quadriculada e tal. Aí tem um vetorzinho, por exemplo, aqui. Eu quero transportar esse vetor aqui para dentro. A gente mede esse ângulo aqui, ó. E pronto. Desenho ele igualzinho aqui. Basta respeitar o ângulo. E botar o mesmo tamanho dele, que eu vou ter exatamente o mesmo vetor. Beleza? Esses são poucos exercícios que a gente tem. Então, acho que tem um ou dois só no livro. O que nós queremos saber mesmo é fazer umas continhas. Soma de dois vetores, que é isso que acontece geralmente no nosso problema. Então, ó, eu tenho um vetor A e um vetor B. Entre dois vetores, mesmo que ele fosse dado aqui, ó, pá, aquele vetor A tá aqui e o vetor B está aqui. Quase ele, né? Não importa, eu vou pegar esse vetor e vou desenhar ele aqui. Pronto. Entre esses dois vetores vai estar formando um ângulo. Beleza? Em geral,
A gente não pede isso aí para vocês no livro, não. Já dá os dois vetores ali e te informa o ângulo ou alguma coisa que te permita saber encontrar o ângulo, tá? Então, olha só, entre dois vetores, sempre vai formar dois ângulos. Um ângulo externo, ou melhor, um ângulo maior e um ângulo menor. Ou, na pior das hipóteses, né, 180 graus ou 0 graus. Mas, enfim, você vai escolher o ângulo menor, quando tiver, beleza? Entre os dois vetores. Esse é o ângulo θ. Pela regra do paralelogramo, olha só, o vetor soma é isso aqui, ó, tá? Lembra disso? Como que eu encontro esse cara, ou melhor, como que eu encontro o valor dele? A regra do paralelogramo vai permitir você encontrar a direção, que é essa reta, e o sentido, que é dado pela setinha aqui, ó. A setinha dos dois ali vai te permitir encontrar a direção e o sentido. O que que eu preciso encontrar agora? O módulo, ou seja, qual é o valor desse cara aqui. O valor desse cara você encontra por essa regra aqui, ó. O vetor soma, o módulo do vetor soma, tá? A direção e o sentido você encontra com a regra do paralelogramo. Enquanto que o módulo vai ser dado por isso aqui, ó. É o módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado mais 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B, o cosseno do ângulo entre os dois. Aí você tira a raiz e encontra o módulo do vetor soma. Exemplo. Temos aqui, ó, dois vetores. Um vetor de 4 centímetros, um vetor de 6 centímetros. O ângulo entre os dois é de 30 graus. Como que eu encontro o vetor resultante? Então, ó, pela regra do paralelogramo, eu já sei que ele vai ser um vetor daqui para cá, tá? E o valor dele é 6 ao quadrado, no lugar do A, tanto faz, você escolher quem é A e quem é B, isso não importa. B ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais 2 vezes A, que é o 6, 2 vezes 4, que é o... 2 vezes B, que é o 4, né? Vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 você vai pesquisar na calculadora, ou devia lembrar, né? Mas enfim. Vai lá na sua calculadora e baixa quanto que é o cosseno de 30. Deu 0,15. Agora resolver essa continha, ó. 6 ao quadrado, 36. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 6 vezes 4 vezes 0,15 deu 7,2. Somou todo mundo, 59,2. Beleza? Isso dá aproximadamente 7,69 centímetros. Ou seja, o vetor que vai sair daqui até aqui vai ter um comprimento de 7,69 centímetros aproximadamente. Beleza? Casos particulares. Quando os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido, o ângulo é zero. O cosseno de zero é 1, tá? Então, isso aqui vira um produto notável, se você lembrar lá do oitavo ano, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, ó, A mais B ao quadrado, beleza? Então, basta você somar A mais B. Exemplo, temos aqui esse A é igual a 8 centímetros, esse B é igual a 4 centímetros. Então, basta somar os dois. É 8 mais 4, dá 12 centímetros. Beleza? Sem segredo. Então, ó, mesma direção, mesmo sentido, basta somar normalmente, igual você faz com qualquer número. Quando eles têm a mesma direção, ou seja, aqui, ó, a direção deles é horizontal, mas os sentidos são opostos. O B está vindo para cá, da direita para a esquerda, enquanto o A está indo da esquerda para a direita. Observe que o A, esse carinha aqui, é maior do que o B, ó. Então, você vai simplesmente subtrair o A do B. Beleza? Você vai pegar quem é maior e subtrair. Por exemplo, se eu tivesse o contrário aqui, ó, e esse cara aqui fosse menor, beleza? Digamos que esse aqui é 3, esse aqui é 5. Tá? Qual ia ser o resultado? Ia ser 5 menos 3,
2 para a esquerda. Beleza? Essa aqui ia ser o vetor. Se eles são perpendiculares, nesse caso, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Ó. Isso aqui é um cateto, isso aqui é outro cateto. Aplica o teorema de Pitágoras, está tudo resolvido. S é a raiz de A mais B. A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Componentes de um vetor. Veja, ó, tem um vetor aqui, tá? Esse vetor pode ser transportado para um plano cartesiano. Eu posso chegar aqui e desenhar um plano cartesiano e botar esse vetor na origem do plano. Ó. Tem aqui nosso plano cartesiano, eixo Y, eixo X, vocês lembram disso, né? Eu simplesmente pego o vetor e coloco ele lá no... Ou melhor, eu pego o plano cartesiano e desenho ele aqui, ó, com a origem no vetor. Isso daqui vai formar um ângulo com a horizontal sempre, tá? Nesse nosso exemplo aqui, o ângulo é de 60 graus. Observa, ó, vocês lembram do ponto cartesiano? Vocês lembram do ponto cartesiano? Ó? Esse cara aqui bate em algum lugar aqui no Y, beleza? Ele também bate em algum númerozinho aqui, ó. Se isso aqui fosse um gráfico, tá? Uma reta. Ele tem um ponto aqui no X. Então, ele tem uma componente Vx, tá? Que é a projeção ortogonal desse vetor no eixo X, e tem a projeção ortogonal desse vetor no eixo Y. Ó. De novo, a gente pode pegar esse carinha aqui, ó, trazer ele para cá. Tá? E aí, tá vendo que esse vetor é a soma do vetor X mais do vetor Y? Basta eu pegar qualquer um, ou pegar esse daqui, ó, e desenhar lá em cima. Pronto, ó, esse cara aqui, Vx, né? O V é a soma do Vy com o Vx. O mesmo tá se você trouxer o Vy para cá, ó. Que é assim que faz o desenho, lembra? Faz a soma dos vetores, utilizando a geometria. Então, ok. O Vx, para você encontrar o valor dele, olha que aqui não tem seta, ó. Não tem seta. Quando não tem seta, eu estou falando só do módulo. Estou falando do tamanho do vetor. Então, para você encontrar o Vx, é só pegar o valor do V e multiplicar pelo cosseno do ângulo θ. Para encontrar o Vy, você vai pegar o valor do V e multiplicar pelo seno do ângulo θ. Então, ó, a componente de um vetor segundo uma direção é a projeção ortogonal do vetor naquela direção. Então, ó, qual é a componente do vetor na direção x? É a projeção ortogonal do vetor na direção x. O que é uma projeção ortogonal? É você fazer um ângulo de 90 graus aqui, ó, tá? Com a projeção do... com o vetor, beleza? Exemplo. Vamos considerar um objeto que sofre um deslocamento de 100 km, formando um ângulo de 30 graus com a direção oeste-leste, como mostra a figura. Vou já desenhar, vai já aparecer a figura. Considerando o eixo OX dirigido para leste e o eixo OY dirigido para o norte. Então vamos lá, mostra a figura, olha só. Ele falou o deslocamento de 100 km, formando um ângulo de 30 graus com a direção, ó, lembra lá, norte, sul, leste, oeste. Tá? Então, olha só, lembra da regra lá? Aí ele falou assim para mim, ó, a direção é oeste-leste, então a direção é horizontal. Como mostra a figura, tá aqui. Sendo que o eixo OX é dirigido para leste, ou seja, a seta dele, ó, é para o leste. E o eixo OY dirigido para o norte. Então tá aqui, ó. Beleza? Essas informações todas foram dadas aí. Tá, esse balanço aqui. Roda para a caneta. Então, olha só. A direção dx é d cosseno θ.
o D é 100, o cosseno de θ você vai lá na calculadora, usa duas casas decimais, 100 vezes 0,87, 87 km. Então, ó, esse tamanho aqui tem 87 km. Beleza? E o tamanho DY, esse comprimento aqui, ó, qual é o tamanho desse comprimento? D seno de 30. D vezes o seno de 30 é 100 vezes meio, 0,5. Isso dá 50 km. Então, ó, 50 km. Esse daqui tinha 100. Observe que não adianta somar. Se você somasse, ia ser 87 mais 50, que dá 137. Beleza? Dever para me encaminhar a foto da resolução. Página 65. As questões 5, 7, 8 e 9. A questão 6 não precisa, tá? Ela é muito trabalhosa para fazer. É isso. Vale ponto. Sempre vale ponto, tá? Qualquer dúvida pode mandar um WhatsApp lá que eu respondo. Valeu, um abraço.